Alô, alô, rapazes e raposas! Eu sou o Mr. T e mais uma vez estamos aqui no Chateando. Hoje nós vamos dar dicas para o nosso amigo, outro convidado. Teremos dois convidados hoje, na verdade. Um tá aí na lida e a outra está aqui com a gente para dar dicas e conversar um pouco sobre a carreira dela também. Já falamos aqui em off, temos algumas coisas em comum, já trabalhamos na mesma área. A gente vai ter muito o que falar sobre isso. Ticão, tudo certo? Tá tudo certo, porque eu não preciso mais desse programa, meu amigo. Eu finalmente arranjei um emprego decente, rapaz. De escritório, home office, ó, coisa linda. Mas, como eu passei uns bons perrengues, né? Trabalhei em cafeteria, entrei em golpe de roubar dinheiro de velhinha. Tem umas histórias... Desempregado. Fiquei desempregado 6 meses, aquele negócio, né? Mas graças ao meu bom Deus, Nossa Senhora Maria José... Eu não preciso mais desse programa. Agora o Ticão conseguiu um emprego, né, novo. É verdade. Numa grande empresa que manda pacotes de um lado para o outro e usa o nome de uma grande floresta brasileira. Isso, né? Amazônia, enxuta. É parecido com isso, um negócio mais ou menos assim, mas eu não posso falar, porque tem aqueles negócios de, coisa secreta de empresa. Eu vi que eu entrei num emprego decente quando eu recebi um contrato dizendo, não, isso é arquivo confidencial, isso não pode falar pros outros, mano, agora o negócio ficou sério mesmo. E ele assinou o contrato e ainda não sabe se vai trabalhar. Cara, eu vou contar essa história aqui, porque eu já assinei o contrato com essa grande empresa que manda pacotes e tem o nome de uma grande floresta brasileira, né? Da América do Sul. Isso, exato. Mas eu vou contar nesse programa porque eu já assinei o contrato e eu simplesmente não acredito que eu vou trabalhar lá. Beleza. Bob Esponja, quase não te reconheci, está horrível! Eu fui demitido. Uhul! Antes de a gente apresentar todo mundo, o resto, ou os convidados, nossa, o resto, né? Ficou muito rude, né? Os convidados, o resto rude, aí. Soa bem rude, na verdade. Porque as estrelas somos nós, né? A gente é o único que não é estrela nesse podcast. As redes sociais, no chatpodcast.com, tem todas as plataformas lá onde você pode ouvir a gente, mandar para os seus amigos, e as redes sociais lá no Chateando, em todas elas. A Jéssica fazendo um ótimo trabalho, agora vamos falar bem porque ela não tá aqui, né? Falando nisso, a Jéssica, coitada, tá doente, né? E até queria deixar um recado pra ela, né? Ô, Jéssica, olha só, eu sei que tu foi no hospital hoje e tudo, tu traz o atestado amanhã, tá? Isso. Pra esse dia não ser descontado, tá bom? Um beijão, tomara que tu fique melhor, tá, Jéssica? E beijão. aí, bom, daí as redes sociais tá lá, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tudo, tem a gente lá, só voltar o Chateando. E é isso, a Jéssica, como eu tinha falado, a Jéssica tá no departamento médico, ela não conseguia falar hoje, mas tá tudo bem. Então, tu esqueceu de uma coisa, hoje... Thiago. O quê? Tu esqueceu da pergunta, cara. É verdade. Meu amigo, lá nas redes sociais né? A pergunta, porque a gente tem o Apoia-se, certo? O Apoia-se, pra quem não sabe, o que é, Thiago? É porque assim, a gente precisa de dinheiro para fazer esses programas, então a gente precisa da sua ajuda, se puder contribuir, lá no nosso Apoia-se. E a pergunta que fica é a seguinte. Não, a pergunta é o seguinte, cara. Tu apoia o podcast ou, sei lá, né? Tu se apoia nele, né? Exatamente. Aí fica a reflexão e tu toma a decisão que o teu coração fica mais tranquilo, né? Como diz o nosso grande amigo Felipe, que tá sempre ouvindo. Um beijão pro Felipe também. Então vai lá, apoia a gente e também nas redes sociais e no chatpodcast.com. O que cada um de vocês apontam como seu pior atributo? Bom, eu trabalho demais. E eu exijo muito de mim mesmo. Bom, eu levo muito tempo pra aprender uma coisa, eu sou meio... Certo, já chega. Próxima, há um problema com o reator. O que vocês fazem? Um problema com o reator? Nós todos vamos morrer! Socorro! Hoje a gente tá, mais uma vez, com o Irving aqui com a gente. E aí, Irving, tudo certo? E aí, galerinha, tudo certinho. Mas, Thiago, por que o Irving tá aqui? O Irving tá aqui porque ele está na lida, tá à procura de um emprego, certo, Irving? Isso. Conta aí pra gente. Eu, junto com outras milhares de pessoas nesse lindo país, está desempregado no momento e em busca de emprego. Qual é a área? Eu tô fazendo engenharia mecânica, né? Tô quase me formando já. Me formo ano que vem. Cara, engenheiro mecânico desempregado aí dói, né? Aí machuca, cara. Puta que eu pariu. Isso é bem comum, falar a verdade. E não, englobando várias engenharias também diferentes, né? Então, tô aqui para pegar dicas. E quem vai dar as dicas para o Irving e também já responder as nossas perguntas
que a gente já passou por muita entrevista, mas a gente, na verdade, não sabe como se comportar. Eu não sei como portar, eu não sei como eu passo, mas eles me dão emprego. A Marcele Bronzoni. E aí, Marcele, tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? E vocês? E aí, pessoal? Obrigada aí pelo convite. Espero que eu possa ajudá-los a aprender mais, falar um pouco aí de carreira e desenvolvimento profissional. A Marcele, ela tem a página no Instagram, ela tem uma carreira toda dedicada a, que eu estava lendo aqui, a vendas, trabalhando em multinacionais, agora trabalha com coaching e também tem um podcast, né, Marcele? Sim, exatamente. Para eu já contar a minha história, como... Sim, pode ir. Primeiro faz quem teu jabá. É a Marcele? Quem é a Marcele? Bom, Exatamente, vou a pergunta fazer que fica. o meu jabá, então, né? Claro. Vamos falar aqui sobre o jabá. Gente, atualmente eu trabalho 100% com carreira e desenvolvimento profissional, né? Então, eu estou empreendendo nessa área. Tenho diversos serviços individuais, então entre eles a consultoria para reformular e analisar LinkedIn e currículo. Tenho também a mentoria, que é para quem está buscando uma transição de carreira e não sabe por onde começar. E tenho o processo de coaching para fazer toda essa parte de desenvolvimento profissional. E além disso, eu também tenho alguns infoprodutos que estão saindo do papel e eu já tenho um curso online para enfermeiros. E também estou com um podcast focado em carreira e desenvolvimento profissional, que toda semana a gente traz uma pessoa para compartilhar a história profissional dela e trazer insights diferentes, né? Porque é legal a gente ver essas diferentes perspectivas. E agora, a mais nova novidade, fica meio redundante, né? Mas a novidade é que eu vou ter um clube do livro também. Então, até o final do ano, se Deus quiser, isso vai sair, porque eu gosto muito de trazer alguns livros que são focados em desenvolvimento mesmo e trazer aplicações práticas de como que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, seja sendo CLT, seja empreendendo. Então, como que a gente pode refletir o que os ensinamentos de certos livros nos trazem para a nossa vida profissional. Então, essas são as minhas frentes de trabalho atualmente. Nossa, eu acho que tu tem pouco tempo assim livre, né? Tá sempre trabalhando, vários projetos. Só pra quem quiser acessar, quem já ouviu aí falando, caramba, mano, a mina aí pode me ajudar a arranjar um emprego. Qual é a tua página do Instagram e o nome do teu podcast aí? Marcele Bronzoni, minha página do Instagram, em todas as redes sociais tá assim. E o podcast se chama Café Conecta. E o Instagram é caféconecta.podcast. Isso tá no YouTube, mas tá lá tá no meu Spotify. Insta também. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Apple, tá em todas as plataformas aí. Ah, bom saber. Então, né, pra quem... Porque esse podcast não vai ser levado tão a sério assim, a gente vai falar algumas besteiras. Então, quem quiser um pouco mais de informação assim, né, que vai ajudar mais mesmo, entra aí nas redes sociais da Marcele, que a gente vai ter uma ideia mais ou menos hoje com o papo que vai ser, né? Mas fala aí, Thiago, desculpa, eu só quis cortar pra Marcele, ela falar o jabá mesmo. Não, eu queria perguntar assim, tipo, agora tu disse que tá na carreira de coaching, tá fazendo tudo isso, e como é que tu decidiu ser coaching? Tipo, a profissão que hoje na internet é bem discutida e tal. Bom, gente, foi bem complicado pra mim no começo, porque eu não aceitava muito. Várias pessoas tinham me falado que, poxa, você deveria fazer isso, tem muito essa cara. Em 2019, quando eu decidi que eu ia pedir demissão da empresa multinacional que eu morava em Dubai na época, eu comecei a fazer um processo de coaching exatamente para entender o que eu ia fazer da minha vida. Então eu decidi que eu ia pedir demissão, que eu ia voltar para o Brasil, mas e aí? Quem seria eu? Porque eu não queria voltar a trabalhar como enfermeira, eu sou enfermeira de formação, e eu também não queria mais trabalhar com software. Então eu ficava muito na questão, e aí? Para onde eu vou? Com o que eu vou trabalhar? E aí eu fiz o coaching e para mim foi muito esclarecedor. Eu consegui ter muitos insights de no que eu era boa, o que eu precisava melhorar, quais os caminhos que eram possíveis para mim, o que eu estava buscando profissionalmente, por que eu não estava feliz. Acho que entender o porquê que eu não estava feliz foi fundamental para eu entender quais os caminhos eram possíveis. E aí nisso eu voltei para o Brasil com muito mais clareza do que eu ia fazer. E várias pessoas nesse processo, um dos exercícios que eu fiz com a minha coach era conversar com pessoas, né, próximas
e entender o que elas me viam fazendo. E todo mundo falava, eu te vejo, né, mentorando pessoas, eu te vejo aconselhando pessoas, falando sobre sua carreira, sua vida profissional, o que você fez que deu certo, que deu errado. E nisso, gente, eu falava, não, eu jamais vou virar coach. Mas eu jamais vou virar coach. No caso, tu ficava perguntando, tu tinha que perguntar pros teus amigos, pras pessoas do teu círculo, da tua família. Pessoas próximas, assim, que me conhecessem e soubessem da minha história. E aí, eu acho que eu tinha perguntado mais ou menos por umas 7 amigas, mais ou menos. E as 7 falaram isso. E eu falava, não. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu voltei pro Brasil, né, quando eu tava nesse processo de voltar, eu queria ser consultora de imagem. Eu queria ou ser nômade digital, tipo, viver viajando, né? Sim. Sonho, né? É nômade digital? Acho que é nômade digital. Pode ser. Eu esqueci o nome, galera gente, que come bem, viaja e ganha dinheiro. Do jeito que tu falou, tinha convencido. Eu acreditei que é esse o nome. E eu também eu achava que eu queria trabalhar com marketing. E aí, nisso, eu vou trabalhar em uma dessas 3 áreas. E aí, eu fui fazendo de tudo para trabalhar numa dessas 3 áreas, mas aí quando eu voltei pro Brasil, eu logo comecei a dar mentoria, primeiro para enfermeiros, e aí eu vi que tava legal. E aí começou que as minhas colegas enfermeiras, elas chamavam os namorados para fazer mentoria comigo, tipo, gente que queria fazer uma transição de carreira. Então aí começaram a vir pessoas de outras áreas, daí eu comecei a atender pessoas de outras áreas, daí eu falei, quer saber, eu vou monetizar isso. Aí eu comecei a cobrar, e aí eu falei, bom, se eu já tô manjando de construção de currículo, o que precisa ter, LinkedIn, como que faz, quais são os maiores hacks aí da plataforma, por que eu não estudo um pouco mais para me aprofundar em desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvimento humano e de pessoas. Sim. E aí foi nisso que eu falei, vou fazer uma formação em coaching. E aí eu caí no mundo do coaching, mas eu realmente não gosto de me denominar como coach, porque eu vejo que tem muita gente que paga uma formação, né, de X mil reais e sai falando que pode transformar vidas, mas nunca fez algo para transformar alguma coisa na própria vida, né? Sim. Então... É igual o curso para ficar rico, né? Vou ficar rico te ensinando. Exatamente. Eu vou te ensinar a ficar rico enquanto tu me deixa rico, né? Exatamente. E o que eu falo muito para as pessoas, principalmente no Instagram, que eu não me vendo como coach, porque eu vendo a minha história, né? Eu falo que eu sou consultora de carreira e desenvolvimento profissional porque eu construí uma carreira. Eu me desenvolvi profissionalmente para chegar nos lugares que eu cheguei. Então, eu gosto de me denominar assim, porque eu acho que traz muito mais propriedade pro que eu faço, porque foi uma trajetória de 10, 12 anos que eu ralei muito para chegar onde eu cheguei. Sim. Então, foi mais ou menos assim essa história do coach. Ah, que bom. Que massa. Então, o Irving aqui tá hoje, porque o Irving a gente tava conversando com a Jess, que ela hoje não pôde participar. Ela disse, a gente podia falar com a... Não, eu vou explicar. Não, é porque daí a gente tinha a ideia de falar com a Marcele sobre RH, etc. Se construir. E ela disse, a gente podia chamar o Irving outra vez, que eu sei que ele estava fazendo entrevista para engenheiro mecânico, a gente não sabe se deu certo, né? E aí a gente já estava falando aqui antes que ele já estava falando do LinkedIn, por exemplo, e é uma coisa que eu notei muito depois que eu vim morar para cá, para Europa. É que aqui, por exemplo, na parte de TI, ou parte, assim, desses cargos mais universitários, entendeu? Essa parte, aqui é usado quase sempre só o LinkedIn, hoje em dia. Sim. E além, claro, dos formulários em websites todo, mas o LinkedIn está, tipo, em 90%. E no Brasil, essa cultura do LinkedIn, talvez em São Paulo, nas grandes cidades, já esteja bem desenvolvida, não sei. Mas lá em Criciúma, né? Mas lá em Criciúma, por exemplo, tem que passar lá e deixar o currículozinho no papel, etc. E outra, né, Thiago? Tu deixa o currículo, aí o cara pega o currículo, olha o teu sobrenome. Ah, tu é neto da ciclana? Claro, conheço tua avó, tua família boa, imagina. A sorte que sempre falaram isso, né? Mas não vou te... É o QI, né? É o famoso quem indica, né? Networking. É o famoso networking. Que é muito importante, né? Sometimes I feel like everyone I work with is an idiot. And by sometimes, I mean all times.
Ô Irving, tu tem um emprego assim fora da área ou tu tá desempregado mesmo ou tá só procurando para engenheiro? Como é que tá essa parte? Então, como eu tô quase me formando, eu tô procurando mesmo estágio, porque se eu fosse arrumar um emprego agora, eu teria que largar o emprego dentro de alguns meses para estagiar, que a própria faculdade tem um estágio, né? Sim. Entendi. Só que não é remunerado. Sim, E eu sim. quero money. Money. Claro, todo mundo né? quer, né? Então, tipo, quando eu entrei na faculdade, eu tenho bolsa, né? Eu fiz a prova, peguei a bolsa de 100%. Uhum. Só que era de manhã. E por causa disso, no primeiro período foi até ok, eu estudava tudo de manhã. Mas no segundo, que começou a embolar tudo, eu tinha aula de manhã e à noite. Entendeu? Uhum. Teve dia que no mesmo dia eu tinha uma aula de manhã e depois eu tinha que voltar na faculdade à noite pra ter outra aula. Terrível, né? Então não dava pra trabalhar, né? Sim. Aí, no quinto período, quando eu finalmente consegui mudar tudo pra noite, sabe o que aconteceu? A maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Pandemia. Foi a pandemia, eu já tinha me inscrito para várias oportunidades de estágio, só que como ficou tudo confuso, ninguém sabia o que estava acontecendo. Se lembra quando a gente achava que ia durar 2 semanas? Sim, não, isso é tranquilo, daqui 1 mês e meio. Até maio acaba. Daqui 1 mês e meio eles já estão com a vacina, já tá todo mundo tomando, tá tranquilão. E lá se vão 2 anos. Eu escutava amigo falando, até meu aniversário, será que acaba? Porque eu quero fazer festa. Uhum. E foi isso. Tanto que, assim, até hoje eu nunca recebi um e-mail falando que acabou nem nada. Era só aquele tipo, você foi aprovado para a próxima fase, veio a pandemia e ficou nisso, né? Sim. Entendi. Nem avisaram se cancelou ou não. Você tentou retomar o contato com essas empresas ou não? Você recebeu o e-mail e aí 1 ano depois você nem tentou falar com eles nem nada? Acho que eu me interessava, eu cheguei a entrar em contato e a resposta era que não sabia direito o que estava acontecendo e tal, que o programa ainda estava funcionando e que ia entrar, mandar uma resposta. Só que não mandaram, né? Entendeu? Aí agora, desde mais ou menos o final do ano passado até agora que eu tô procurando, mas é aquela coisa, vai em entrevista, infelizmente não podemos. Ou a pior coisa que tem é aquela assim, nossa, gostamos muito de você, adoramos seu currículo, mas infelizmente a gente escolheu outra pessoa. Aqueles e-mail automática, né? Depois de revisarmos o seu currículo, vimos que o seu histórico é impressionante e não sei o que lá, mas nós decidimos continuar o processo de seleção com outro candidato, a gente agradece, vamos ficar com o teu currículo aqui, caso um dia a gente precise de um rascunho. Caso um dia, nunca. Caso um dia eu precise de uma folha em branco, eu uso o verso do teu currículo. Tá ligado? E o meu problema também é porque eu não tenho experiência na área, né? Porque eu não fiz o curso técnico. Eu entrei direto, assim, na faculdade de engenharia. Eu tenho essa falta de experiência, né? Porque eu trabalhei mais como autônomo. Eu dava aula, matemática e física. Pois essa é uma pergunta que eu tenho, Marcelo. Por exemplo, no caso dele, que ele não tem experiência, mas está estudando. Então, fica aquele paradoxo, né? Precisa de experiência para trabalhar, mas precisa de trabalho para ter experiência. Exato. Sim. Exato. Infelizmente, assim, eu super entendo o Irving quando ele fala que ele precisa de dinheiro. Porque realmente, todo mundo precisa de dinheiro. Mas, infelizmente, nesses casos, se não tem a experiência e todas as vagas elas pedem a experiência, é você, né, colocar a cara a tapa de, tá bom, eu vou aceitar e trabalhar sem uma remuneração, mas em compensação eu também tô ganhando experiência. Então eu acho que o que eu faria nesse caso, se realmente tentei várias vagas de estágio remunerado, ninguém quer, porque todo mundo quer alguém que tenha pelo menos no mínimo de experiência, eu tentaria, oferecer os meus serviços, né, de graça, assim, falar pro pessoal, gente, eu preciso de experiência, eu preciso pegar a mão do negócio, eu preciso entender como que funciona, como que faz, preciso conhecer os processos para depois lá no futuro em 6 meses, 1 ano, você começar a buscar outras oportunidades. Porque realmente, assim, por mais que de graça não é legal trabalhar de graça, gente. Eu sei que não é legal e todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas, mas vamos pensar que a gente está focando no potencial de crescimento. Então, você não está ganhando um salário hoje, mas você está focando no potencial que aquela experiência vai te trazer no longo prazo. Então, se tá todo mundo pedindo experiência e você não tem experiência, bom, vai de graça para ganhar experiência. Então não tem caminho fácil nesse caso, né? Tem que... desculpa a palavra, né? Já acho que o horário pode, você é um bananão. Não, desculpa. Gente, não.
Não, desculpa, a palavra é aquele negócio, né? O cara tem que dar aquela tomada no cu no início pra depois, né, colher os frutos, né? Então, Irving, é isso aí, ó. Tá decidido, fechou. Fechamos o programa, vai trabalhar de graça, tá? Trabalhar de graça. Mas tem várias opções aí, né? Vamos... Mas aí nisso eu tenho outra pergunta. Tipo, na minha área, sempre quando eu vou procurar estágio, nunca é de estágio não remunerado, é sempre remunerado. Como eu poderia também procurar uma parte, assim, às vezes uma empresa que possa me aceitar como um estágio não remunerado? Porque eu acho que tem uma lei em relação a isso, não tem? Eu não sei. Eu acho que a questão fundamental aqui é o poder do networking, assim. Eu, no seu caso, falaria com seus professores. Às vezes, eles fazem parte de alguma instituição, de algum lugar que eles consigam abrir alguma porta aí pra você pegar a manha do negócio. E uma outra coisa, amigos seus que já estão inseridos no mercado de trabalho, que podem te dar algumas dicas ou que podem te indicar na instituição que eles já estão trabalhando. Então, acho que esses dois caminhos, os seus professores e os seus amigos que já estão trabalhando, eles podem te ajudar a entrar nesse mercado de uma forma um pouco mais fácil. Mas aí, uma coisa que você tem que focar muito, né? É o seu LinkedIn e trazer essa vitrine do seu trabalho. Poxa, você falou que você dá aula de física e matemática. Não é todo mundo que dá aula de física e matemática. Não é todo mundo que entende de física e matemática, nem dá aula. Então, eu sou exatamente. terrível. Então, a gente precisa começar a trazer esses pontos ao seu favor, entendeu, Irving? Então, por exemplo, como que essas aulas de física e matemática, elas podem influenciar na sua carreira como engenheiro mecânico? A gente tem que começar a trazer esses contrapontos para chamar atenção para o que você tem feito. Poxa, você não tem experiência na área da engenharia mecânica, você não está trabalhando com isso e você está ficando em desvantagem, talvez. Mas, poxa, você dá aula de física e matemática. O quanto isso é diferente, né? Então, a gente tem que começar a trazer um peso maior para as coisas diferentes que você faz. Não um peso maior para as dificuldades que você está passando, mas para as qualidades que você tem. Sim, tanto na entrevista eu tento puxar para essa parte para mostrar que, assim, eu não tô trabalhando, não tô conseguindo estágio, não tenho experiência na área. Mas olha aqui meu currículo acadêmico, sabe? Eu dei aula, eu tento tirar boas notas, porque eu sempre ouvi que engenharia era tipo, nossa, engenharia, muito cálculo, e realmente muito cálculo. Mas eu já estava acostumado, porque dava aula, então eu já estava acostumado. E eu fui fazendo, assim, a faculdade, tipo assim, não era uma parada muito fora do meu mundo, entendeu? Então eu tento puxar mais para essa área, tipo, olha aqui, eu sou um bom aluno, olha aqui os trabalhos que eu fiz durante a faculdade. Eu tô fazendo agora inicialização científica. Caramba, como é que tu tá desempregado, cara? Como é que tu tá desempregado, cara? Eu acho que eu sou muito ruim na entrevista, cara. Eu tenho uma história de entrevista boa, depois eu conto. Eu vou chegar nisso. Aí eu sempre puxo nessa parte, falei assim, eu tô fazendo inicialização científica, o meu trabalho é esse, a gente tá no início, papapá. Eu fiz esses trabalhos aqui na faculdade, papapá. Então eu tento demonstrar e falar assim, eu não tenho experiência, mas eu sei o que eu posso fazer. Eu não sei tal programa, mas eu aprendo. Pelo que você tá falando, Irving, a impressão que eu tenho é que você mostra muitas coisas, mas tá faltando você mostrar o resultado dessas coisas. Então, você falar que é um bom aluno, legal. Se, por exemplo, se fosse meu pai e eu falando, eu sou uma boa aluna, pai, meu pai vai falar, dane-se, eu pago escola pra você ser uma boa aluna. Eu pago escola pra eu ter que ir na diretoria te buscar, né? Exato. Então eu acho que não você falar que você é um bom aluno, mas, poxa, você tá fazendo iniciação científica, que legal. Qual que é o tema do seu projeto? Como que isso pode influenciar de alguma forma pra essa vaga? Então, começar a fazer a relação para quais as vagas que você está aplicando, para quais as empresas, como que você já aprendeu faz a diferença para aquela empresa, como que você pode trazer resultado para aquela empresa. Então, ter essa visão mais de resultado que você pode trazer através dos seus conhecimentos. É o que eu falo para os meus alunos, não adianta você ir para uma entrevista sem você conhecer qual é a empresa, qual é a missão, qual a visão, quais os valores, qual o propósito da empresa, qual
qual que é o market share dela, é líder de mercado, não é líder de mercado, qual o posicionamento, o que eles vendem, o que eles fazem. Então, você fazer essa análise da empresa em paralelo com uma análise do que você pode oferecer para eles, assim você vai para a entrevista com mais propriedade. Então, não é uma entrevista, eu vou para uma entrevista de estagiário, então eu não preciso saber tudo isso. Não, você precisa se diferenciar. E essa parte de mostrar resultado, etc., acho que também a gente falou do LinkedIn antes, ela se linka com o LinkedIn. Porque lá a gente tem realmente espaço para colocar, assim, se deu aula, se fez projeto, resultado e artigos e tudo. Na verdade, o que eu gosto muito de lá é você colocar os resultados que você trouxe nas suas experiências profissionais, né? Porque em cada experiência profissional, em cada cargo ou em cada empresa, você teve resultados diferentes. Então, trazer os seus resultados relevantes lá, né? Então, poxa, você vendeu quantos? Você atingiu a meta? Não atingiu a meta? Quais os projetos você teve inserido? Então, trazer essas informações lá é muito importante. Não me ouviu? Eu disse eu me demito, Monty. E se eu vou me demitir, posso fazer tudo o que eu quiser. Na hora da entrevista, porque assim, eu vou entrando agora no assunto de entrevista, eu não cheguei a passar por essa parte de ser saindo da universidade cru, vamos dizer assim, e tive que fazer entrevista para provar que, não sei, que tu vale teu diploma, tu vale teu diploma. Exatamente, e existe algum... como é que eu vou dizer? Algum jeito, assim, de mostrar... Por exemplo, porque quando a gente está falando com o entrevistador, ele pergunta, mas e aí, tua experiência? Daí vai olhar o currículo do cara, daí não tem nenhuma experiência profissional. Então, teria que falar mais da parte dos estudos mesmo. De novo, quando você tá na graduação, o que você tem que trazer de experiência? O que você aprendeu na graduação. Então, como que você quer aplicar aquilo, né? Porque quando a gente tá na graduação, a gente tem uma visão muito teórica. Por isso que não adianta você focar só nas coisas que você aprende. É importante você ler o que está acontecendo no seu mercado, porque daí você consegue pensar em formas de aplicar o que você aprendeu na teoria na prática. E isso daí te dá mais propriedade para uma conversa que seja menos feijão com arroz, sabe? Se chegar no entrevistador, eles vão perguntar 3 habilidades, 3 qualidades, o que você aprendeu na graduação? Qual o seu defeito? Sou muito perfeccionista. Então sair desse senso comum, começar a trazer uma visão que seja mais abrangente, não falar só sobre tudo que você aprendeu, mas o que você aprendeu e como você pretende aplicar naquela instituição. Esse que é o X da questão. Oi, Irving, eu queria que tu falasse sobre a tua entrevista, que tu disse que é da onde tu é ruim em entrevista. Por que tu é ruim em entrevista, né, cara? Você fica nervoso? Nossa, muito, velho. Quem não fica, de ansiedade, né? Eu não fico mais, cara. Depois da quinta... Depois da... Porque assim... Teve algumas fases, quando eu fui fazer minhas primeiras entrevistas, e teve as fases das entrevistas em inglês e as entrevistas em espanhol. Então, cada uma vai dando um nervosismo diferente, mas agora é tranquilo. Eu não sinto mais nervosismo em entrevista. O ponto é que o nervosismo, ele acaba abalando, né, a sua confiança e, em consequência, você acaba esquecendo das coisas que você precisa trazer. O que eu falo muito para os meus alunos, anota tudo que você quer falar durante a entrevista. Tipo, anota mesmo. E grava você falando, conversa com as pessoas você falando, fala no chuveiro, fala no espelho, fala em diferentes lugares, porque aquilo começa a ficar tão natural para você que você não vai se perder. Eu trabalhei por anos fazendo apresentação de produto. E no começo, quando eu comecei a fazer as apresentações em inglês, eu também ficava nervosa, eu tinha muito medo. Gente, eu tinha minha apresentação de 2 horas anotada com tudo que eu falava. Senhora, e chegou numa fase que eu tinha decorado. Exatamente. Então, eu falo que isso para entrevista é muito bom, porque você não se perde nas coisas que você quer falar. Porque acaba que a entrevista, tá bom, é diferente, mas você que tá fazendo várias, é mais ou menos mais do mesmo. Eles perguntam as mesmas coisas. Sim, conta aí. Quase sempre, é verdade, né? O meu caso, eu sofro muito antes da entrevista. Tipo, a entrevista, vamos dizer que agora, sei lá, 8 horas. Eu tô sofrendo desde antes, no dia anterior. Quando bate 8 horas, eu tô zen. Faço a entrevista,
acabou a entrevista, eu respiro, tipo, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu falei merda naquela hora, ai meu Deus, eu errei aquilo, não era pra ter falado aquilo. É o Ticão ou é o Irving que tá falando? Que vontade de te dar um abraço, cara, porque nossa, eu compartilho desse sentimento. Irving, a última vez que eu recebi uma proposta aqui, cara, eu trabalhava numa cafeteria, eu tava louco pra sair, pelo amor de Deus, chega de subemprego na minha vida. E aí eu recebi uma ligação, os caras falaram, não, é a proposta aqui de uma grande emissora que faz documentários, né? De todo o universo, né? De todo o universo, né? E pra descobrir os animais. Isso, pra descobrir, né? Então... E aí, Irving, eu desliguei o telefone, eu vim aqui pra sala, cara, eu comecei a falar com a minha mulher, assim, ó, velho, com a mão na cabeça, sabe? Com a mão na cabeça, ó, mano, os caras me ligaram, o salário é tanto e não sei o que lá, daí... E eu fiquei... Thiago, quanto tempo eu fiquei falando que eu ia fazer essa entrevista? Tu sempre tá falando de trabalho, das coisas, cara. Ele sempre tá falando, não, mas aí, não sei, tá com contrato assinado, não, mas não sei se vocês vão me ligar na segunda. Não, mas eu compartilho, Irving, eu fico nervosão também, cara. Mas na entrevista tu manda bem, tu termina a entrevista, tu acha que tu manda bem, ou tu termina a entrevista e fica tipo, eu sou um bosta, como eu fico? Então, ultimamente eu tenho melhorado, realmente. Dá pra perceber os resultados, assim. Só que antes eu era um robô falando. Porque eu pensava assim, não, tem que ser séria a entrevista. Então eu tenho que falar sério, não sei o que e tal. Aí me perguntava uma coisa, não, sim, fiz isso, tá, acabou. Ah, não sei o que, não, se tipo, a minha entrevista durava às vezes 10 minutos. Sim. Porque perguntava, eu falava, e deu. Super sério, super, tipo, achando que era profissional, né? Eu já tenho esse skill um pouco maior já, porque quando eu vou pra entrevista, como eu já tô, tipo, eu tô de boa, então daí qualquer assunto é assunto, entendeu? Às vezes o cara tá conversando, não sei o quê, daí daqui a pouco fala alguma coisa, o cara já fala alguma coisa de futebol, uma expressão de futebol, daí já começa a conversar de outra coisa e eu já tive entrevista de mais de 1 hora já. Essa naturalidade é muito boa, porque daí você acaba cativando o entrevistador. Então, essa forma de lidar com a conversa de forma natural, como se você estivesse conversando com uma pessoa normal, é muito boa, porque você acaba trazendo eles pro seu time. E uma outra coisa que eu gosto muito de falar é da técnica do storytelling, né? Se você realmente contar uma história, não é só você jogar informação, tipo, eu sou proativo. Mas por que você é proativo? Não, você vai contar que lá, quando você era pequeno, você resolveu pegar um livro na biblioteca e dar para uma pessoa que precisava, sabe? Tipo, você vai contar histórias e você vai começar a conectar essas histórias, de novo, com o que a proposta dessa empresa tem, né? Com o objetivo que eles têm, com a vaga que você almeja. Uma coisa que eu sempre joguei a meu favor é que, por exemplo, a entrevistadora perguntava de desafio, alguma coisa, daí eu dizia, tipo, eu saí do Brasil e tô aqui na tua frente falando inglês, tipo, alguma coisa do tipo assim, sabe? E sempre, sei lá, sempre deu certo, sempre consegui sorrisos com isso. Eu tenho uma pergunta, assim, mais pra todo mundo, no modo geral. Vocês já tiveram esse lance também, um pouco da síndrome de impostor? Que é tipo assim, já tivemos ou qual tamanho? Me jogaram como gerente no Oriente Médio, a única mulher liderando a equipe, fazendo venda. Eu não ia ter a síndrome do impostor, lógico que tem. Total, Irving, total. Até, Thiago, eu tenho ou não tenho, Thiago? Não, imagina, quase nada. Não, é porque eu fico pensando assim, quando eu recebo um e-mail, tipo, você passou pra próxima fase, não sei o quê, sempre bate aquele desespero, tipo, nossa, e se eu esqueci o que eu aprendi? Ou será que eu aprendi direito? Será que chegar na hora eu vou conseguir fazer? Porque aqui, tipo, na minha casa é uma coisa, né? Tu vai conseguir fazer. Eu tenho que aprender uma matéria, pego o livro ali, pego o caderno, a caneta e vou, sabe? Mas e chega lá na hora? E se o cara me pedir uma parada que eu não sei? E se minha faculdade não tá me educando direito? Mas isso sempre vai acontecer. Vem cá, Irving, eu vou te dar um abraço, eu entendo o sentimento. Não, mas isso sempre vai acontecer. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo de novo. Como tu falou ali dos engenheiros que estudam, quase engenheiros que estudam contigo na universidade, eu também estudei escola técnica, TI, depois para a universidade TI, e sempre no trabalho, cara, sempre aparecia alguma coisa, tipo, sempre alguém, tu tem que fazer isso. Aí tu olha assim,
Tá, mas eu não faço ideia do que seja isso. E aí o cara se vira, vai atrás de livro, documentação, conversa com pessoas e aí, não sei, no final a gente sempre dá um jeitinho. Mas, assim, essa dúvida de não saber o que fazer, geralmente, se tu já estuda na área, dificilmente vai aparecer uma coisa que tu não saiba fazer, tipo, de verdade, assim, zero coisa que tu... Cara, e se não souber, eles vão te treinar. E se não souber, mesmo se a empresa tiver um monte de gente ruim, algum colega de trabalho vai ser legal e ele vai te ajudar. Sempre tem alguém que ajuda. A gente nunca começa pronto, né? Eu falo que quando eu era enfermeira, eu não comecei sabendo funcionar a veia. Quando eu fui trabalhar com software, eu conhecia 2 funções de 700 que o produto tinha. Quando eu fui pro Oriente Médio, eu não conhecia a cultura do lugar e eu precisei aprender. Então, a gente nunca tá pronto. A gente sempre se prepara durante o processo também. É importante lembrar disso. Eu também trabalhei na área hospitalar, em TI, e uma das coisas que me perguntaram na entrevista foi se eu tinha algum problema com ver gente sofrendo. Então, tipo, quando eu entrei lá, eu tive que dar suporte a médico, a vários enfermeiros, várias pessoas. Eu não sabia nem o que era, sei lá, anamnese, por exemplo, ou, não sei, prontuário. Você aprendeu, né? No final, sempre alguém sempre ajuda. Hoje eu vou te dar minha situação no sentido de síndrome do impostor, cara. Eu fiquei alguns anos trabalhando em indústria, certo? Gerindo equipe, entregando para clientes os produtos e coisa e tal. E desde que eu vim pra Europa, desde 2017 eu tô em subemprego. Ou é pizzaria, é cafeteria, é hotel recolhendo lixo, é só bosta, sabe? E eu fiquei nesse negócio assim na minha cabeça e não, cara, eu só vou trabalhar em subemprego o resto da vida. E aí foi quando eu consegui a primeira entrevista num emprego melhor, que foi nessa grande produtora, né? Que a gente tava falando, e aí eu ficava, cara, mas pô, será que eu vou conseguir fazer esse negócio que é, tipo, suporte, né? Customer support, eu ia fazer, pô, será que eu vou conseguir? Será que, né? Será que isso? Aí, será que eu sou bom? Aí aí o cara para pra pensar, né? Também, pô, cara, eu sou formado, eu tô falando 3 línguas, eu tô em outro país, eu já tenho experiência, porra, é claro que eu vou fazer. E o cara fica, tipo... E eu já tinha falado pra ele, eu tinha tentar emprego desde janeiro nessa área, ele falava que tinha mandado, mas nunca mandou o currículo, porque pensava que não era bom suficiente. Mano, eu mandei meu currículo pra tudo que vocês imaginam. Mano, McDonald's, é Burger King, é restaurante, é hotel. Botei meu currículo pra passear com cachorro, entregador de bike, cuidador de velhinho. Mano... Nossa. Mas a chance veio, né? A chance veio, né? E aí entra aquele negócio que eu tava até lendo no Instagram da Marcele hoje, sobre sorte e oportunidade, né? Sim. E eu falei, caramba, que sorte que eu tive de conseguir o que eu consegui. Mas peraí, eu fui pra Irlanda, aprendi inglês, eu fiz a minha experiência, eu me preparei, eu fiquei estudando 1 hora de espanhol todo dia, o tempo que eu fiquei desempregado. Aí apareceu e eu, nossa, que sorte, né? Apareceu esse emprego e eu fiz a entrevista e eu fui super bem e os caras me contrataram por causa do meu currículo e do meu histórico, da minha entrevista, mas eu tive uma sorte do caralho. É um conjunto de fatores, né? Mas na cabeça, assim, eu não mereço, foi sorte, sabe? Sim. A gente tem disso, a gente tem essa síndrome do impostor. Isso é foda, cara, a gente tem que tirar da cabeça que isso machuca, é foda. E a gente sempre tem que lembrar, né, a sorte é quando a oportunidade te encontra preparado, né, que foi o que o Ticão falou. Se você não tivesse todo esse momento, né, todo esse período de preparação, será que você ia ter essa oportunidade? Não. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não tá pronto, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é capaz. Então, é legal a gente fazer o exercício de olhar para trás na nossa história e lembrar os momentos que a gente superou desafios, que a gente conseguiu, né, vencer e tudo mais. Eu faço muito um exercício com os meus alunos que é você pensar em 5 momentos desafiadores da sua carreira, né, 5 momentos... Pode ser da sua vida pessoal também, né? Então, 5 momentos que você precisou ali superar certos obstáculos e a partir desses momentos a gente faz um exercício para definir quais são as habilidades, né? Então, quais foram os maiores recursos que você precisou utilizar naquele momento? Foi ser resiliente? Foi ser corajoso? Foi ser proativo? Então, nisso, a gente consegue realmente trazer aquela parte do currículo de skills, né, das habilidades. Sim. Muita gente só joga lá no currículo e nem sabe por que é aquilo. Quando a gente faz esse exercício, a gente consegue trazer exemplos palpáveis durante uma entrevista. Então, isso é muito legal.
não só para entrevista, mas para você ter com você, para você lembrar que você é bom o suficiente. Olha, uma coisa que eu sei que eu sou é resiliente. Que, nossa, eu tomei tanta porrada e ele tô, tipo... Mas igual o Capitão América, aguenta isso aqui o dia inteiro. Tem que perseverar. É igual aquela do Rock Balboa, né? A vida não é o quanto você bate nela, né? O quanto você leva porrada e consegue levantar de novo, né, cara? Ó, hoje eu tô... Sim. Hoje eu tô... Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Ô, Ticão, tu ia contar sobre alguma entrevista. A gente trabalhava numa indústria de reciclagem, certo? E é ruim de conseguir mão de obra porque, assim, uma posição que paga pouco, que não exige estudo. Então, não é o melhor emprego do mundo. Então, tecnicamente, tipo, normalmente as pessoas, depois de 1 ano, 2 anos, se enchem o saco e vão procurar alguma outra coisa. E muita rotatividade na produção, muita rotatividade. E a gente, né, desesperado. Putz, cara, como é que vão manter mão de obra? Não sei o que lá. Pá, temos que contratar gente. Nisso entra um cara, assim, 1,5 m no escritório. Ah, eu vim deixar meu currículo e tal. E a parte do escritório é separada com a recepção, né? E ali onde ficava a diretoria, digamos assim. E tava eu e a minha irmã que trabalhava comigo na recepção. Chega o cara, eu vim deixar meu currículo. Nisso, meu pai escuta ele falando, ele já sai do escritório, vem pro escritório, vem pra recepção e fala, tu bebe? Aí o cara, bebo um pouquinho. Tu usa droga? Não, imagina, não. Então tu começa amanhã. E voltou pro escritório, cara. Eu falei, caramba, mano. Essa foi a melhor entrevista de emprego que eu vi na minha vida, cara. Tu bebe? Mais ou menos. Tu usa droga? Não. Começa amanhã. E foi. E o cara ficou uns 2 anos com a gente. Oh, cara, foi assertivo. Não, essa aí foi... Não, o cara era bom. Mas no fim ele caiu num problema de droga mesmo. Ele mentiu na entrevista. Ele não era... foi foda. Coitado. Eu tô rindo da mentira na entrevista porque teve 2 perguntas e ele mentiu em uma, né, cara? Pobre Uma situação minha, acho que a pior que eu fiz em entrevista de emprego foi quando eu era mais novo e fui tentar conseguir um estágio na faculdade. E aí na entrevista eles perguntaram por que tu quer esse emprego? E eu falei, porque eu fico em casa fazendo nada e meu pai e minha mãe falaram pra eu achar um trabalho. Nossa, cara, que resposta sincero. Como vocês podem imaginar, eu não peguei a vaga, né? Meio óbvio. Nossa, né? Quando perguntam isso, eu também dá vontade de mandar uma resposta dessa. Tipo, por que você quer esse emprego? É porque eu preciso de dinheiro. Não porque eu amo essa empresa, caramba. Eu nem sei quem são vocês, cara. Terminou meu turno, seu siriguejo! E para o seu conhecimento, vai chegar o dia em que eu vou fazer alguma coisa da minha vida e nunca mais vou ter que pôr os pés nesta porcaria de arapuca engordurada! Sei, quero você aqui depois do horário do almoço. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Quero agradecer ao Irving pela 3ª participação. Nossa, eu que agradeço, cara. Sair daqui diferente agora. Cara, copo meio cheio, cara, pô. Copo meio cheio. Eu tô desempregado, eu sou professor particular de matemática e física, caraca. Exatamente, Caralho. esse é o ponto. E quem tá perdendo são as empresas, não exatamente. Sim. São as empresas multibilionárias de R$0. Quem tá perdendo são as empresas que lucram não sei quantos milhões por ano. Copo meio cheio, cara. Mas eles poderiam faturar trilhões se tivesse lá. Olha. Você poderia trazer ideias inovadoras e eles estão perdendo essas ideias. Viu? Vou virar coaching também. É na minha. Brincadeira. Marcele, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Deixa de novo aí teus contatos, suas redes sociais, tudo que quiser fazer propaganda. Quem tá desesperado aí que é uma consultoria, né? Marcele Bronzoni em todas elas. Então, quem precisar, né? Tenho vários serviços aí, principalmente voltados
a desenvolvimento profissional, a carreira, construção de LinkedIn, de currículo, revisão também. E também tem o podcast, que é o caféconecta.podcast no Instagram. E em breve aí um clube do livro focado para também carreira e desenvolvimento profissional. Então tô aí em todas as plataformas. E o podcast sai que dia da semana? Sai toda semana, certo? Todo domingo às 18 horas. Então a gente sempre tem uns cases diferentes, profissionais, né? A gente tá pegando várias profissões diferentes para as pessoas contarem as suas trajetórias, né? O que fizeram, quais foram os desafios. Então é todo domingo às 18. Aí, ó, cara, tu já aproveita que o Chateando sempre lança no domingo cedo, já escuta o Chateando. Olha só. Pá, já se diverte e depois, ó, fica ligado pra conseguir seu empreguinho aí, o LinkedIn, currículo, pá. É isso aí, gente. Boa! É isso Valeu, Marcelo. mesmo. Muito obrigado. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Irving, boa sorte. Boa sorte, Ticão e Thiago aí com o podcast. Muito sucesso pra vocês. Pra ti também. Pra gente, né? A próxima vez que eu ser convidado, eu vou estar empregado. E vai ser, lá. Porque o Irving já é da casa. Daí a Marcela vai gravar um vídeo aqui dizendo valeu, foi graças às minhas dicas, e o Irving vai... Brincadeira. Pode deixar depois um depoimento de cliente pra mim. Tipo depoimento no Orkut. Deixa lá no Orkut o depoimento. Né? Ticão, valeu. Cara, valeu. Eu já tava esperando por esse episódio fazer algum tempo. A gente tava tendo essa ideia desse episódio faz algum tempo. Queria agradecer demais a Marcela, que tirou o tempo dela, que a gente, pelo que vê, é uma mulher que tem bastante tempo livre, né? Pelas poucas ocupações que ela tem pra fazer. São Paulo, né? São Paulo agradecer o tempo dela, as dicas que é legal conversar sobre isso, de a gente... o objetivo desse capítulo era mais ou menos dar uma luz e tipo, vai lá, cara, coragem que você pode mais, cara. Exato, tipo, como diria Raulzito, né? Exatamente, esquece essa síndrome de impostor. Então, assim, aqui foram umas pequenas dicas e queria deixar o meu abraço pro Irving, porque eu entendo todo o sentimento de ansioso, de síndrome de impostor e tudo mais. E... de novo, eu não preciso mais desse episódio. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a achar um emprego, né? Mas, finalmente, o Ticãozinho tá... Daqui a pouco vai dar pra investir mais nesse podcast e tudo. Vai ser uma maravilha. Obrigado, Thiago. E até semana que vem. Eu ainda estou entrando no ramo de empreendedorismo, então também... Mas não por CLT, mas por empreendedorismo, não? Bom... Então, obrigado a todos, valeu para quem ouviu, o Chateando fica por aqui, não esqueça de apoiar a gente no Apoia-se, de seguir a gente nas redes sociais, tá? E na próxima semana a gente volta. Um abraço, até a próxima, valeu! Gente, tchau, tchau!